Olá, meninas e meninas. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso. Aqui é a professora Tatiana Lima. Então, pessoal, hoje nós vamos ter uma aula diferente. Nós vamos falar sobre as ligas camponesas, que é um fato histórico muito relevante relacionado à cidade de Sapé, certo? Então, as ligas camponesas, elas vão acontecer na época da ditadura militar, ali por volta de 1945, certo? Então, o que acontece com as ligas camponesas? Elas iniciaram em Pernambuco e a principal função das ligas camponesas era lutar contra as injustiças sociais praticadas pelos grandes fazendeiros contra os pequenos agricultores e os trabalhadores rurais. A principal motivação dessa luta era que os trabalhadores tivessem melhores condições de trabalho, melhores condições de vida, e que também eles lutavam pela reforma agrária, que reforma agrária, para quem não sabe, é a distribuição de terras improdutivas de grandes latifundiários para que pessoas humildes, camponeses humildes, possam trabalhar essa terra e viver dessa terra, ou seja, que o governo pegue a terra de grandes fazendeiros, que o governo pague por essa terra e depois distribua essa terra para os pequenos agricultores. Esse é um grande sonho dos agricultores e nós vamos, dentro desse contexto das ligas camponesas, nós vamos retirar uma história de amor, a história de João Pedro Teixeira e de Elizabeth Teixeira. Tá ok, pessoal? Lembrando que tudo que vai ser dito aqui nessa aula são fatos históricos, realmente aconteceu, mas em alguns momentos eu usei de algumas brincadeiras para tornar a história mais atrativa. Então, João e Elizabeth Teixeira, uma história de amor e de luta. João Pedro Teixeira nasceu no dia 4 de fevereiro de 1918. João Pedro era um filho de camponês, camponeses, ou seja, João era pobre. João era pobre, operário e também era negro. Elizabeth Altino Teixeira nasceu no dia 13 de fevereiro de 1925. Ela era filha de fazendeiro e comerciante Manuel Justino da Costa. Elizabeth, ao contrário de João, era branca e rica, certo? Elizabeth nasceu numa família que tinha bastante dinheiro e os pais de Elizabeth tinham para ela um futuro, eles traçavam para ela um futuro diferente do que ela escolheu. Elizabeth e João se encontraram a primeira vez em um depósito, um armazém onde se vendia alimentos. E eles se olharam e ali eles começaram a se gostar. Apesar das grandes diferenças sociais, como eu já disse, ela era branca e rica e ele era preto e pobre, ou seja, naquela época era uma relação praticamente impossível, mas eles se apaixonaram e resolveram enfrentar o mundo todo para ficarem juntos. O pai de Elizabeth ficou sabendo do romance da filha com o João Pedro e não ficou nada feliz com isso, tentou a todo custo impedir esse romance, impedir a união de Elizabeth e João Pedro, mas cada dia que passava, João Pedro e Elizabeth se apaixonavam mais, até que um certo dia João resolveu pedir a Elizabeth em casamento, o que chateou bastante o pai da moça, né? Quando Elizabeth resolveu fugir com João, porque os pais de Elizabeth jamais permitiriam que ela se casasse com João de uma forma mais clássica, da forma normal, certo? Então, para eles poderem se casar, Elizabeth e João, então, fugiram. João prometeu cuidar de Elizabeth e eles dois fugiram para poder viver o amor deles longe da família de Elizabeth. O que eles combinaram? Segundo os relatos,
históricos e os relatos da própria Elizabeth, João alugou um carro de um amigo e parou na frente da fazenda de Elizabeth e ele já tinha combinado um sinal. João deu um sinal de luz no carro e Elizabeth saiu escondida, entrou no carro com João e os dois fugiram. Desafiando tudo e todos, João Pedro e Elizabeth se casaram na igreja e foram morar na casa de um tio de João, certo? O pai de Elizabeth com certeza ficou furioso, porque ele não queria que a filha dele casasse com João, porque ele queria que Elizabeth tivesse um futuro melhor, ou seja, que provavelmente ela casasse com alguém que tivesse dinheiro, algum filho de algum fazendeiro, e não com o filho de um camponês. Depois que se casaram, João e Elizabeth foram morar em Pernambuco, e João arranjou um emprego numa pedreira. Aos poucos, João começou a se incomodar com a situação da vida dos trabalhadores. João era um homem que tinha uma consciência muito grande dos valores. Apesar de ser um homem analfabeto, ele não conseguia ficar tranquilo quando ele via as injustiças que eram praticadas pelos patrões para com os funcionários. Então, nessa pedreira, João começa a indagar e a perguntar e a fazer com que os outros companheiros começassem a pensar sobre o quanto eles eram maltratados ali naquele trabalho. E começou a buscar tratamento melhor para ele e para os seus companheiros. Essa luta de João, essa luta sindical, ou seja, essa luta do sindicato que João começou a fazer dentro da pedreira, rendeu para ele uma demissão. E aí, a família de João começou a passar fome lá em Pernambuco. Até que um irmão de Elizabeth ofereceu para ela que ela voltasse, né, para Sapé, e lá ele daria uma casa para ela. Então, João e Elizabeth voltaram para Sapé devido às péssimas condições de vida que eles estavam tendo no Pernambuco, inclusive passando necessidade, passando fome, e eles resolveram voltar, então, para Sapé. E nessa volta, eles foram morar em uma casa cedida pelo irmão de Elizabeth, certo? E um certo dia, o pai de Elizabeth mandou chamar a filha dele lá e perguntou se Elizabeth desejava se separar de João, se ele desse para ela uma mala de dinheiro e um carro. Segundo a própria Elizabeth, o pai dela mandou ela abrir a mala e olhar o que tinha dentro, e a mala estava cheia de dinheiro, e tinha um carro parado ao lado da mala, e o pai dela disse, se você largar aquele seu marido, essa mala cheia de dinheiro e esse carro são seus. Elizabeth não aceitou e voltou para casa, contou tudo para João. Após isso, eles ainda tiveram mais filhos. Ao todo, Elizabeth e João Teixeira tiveram 11 filhos, certo? Elizabeth ensinou a João a ler. João, como eu disse, ele era analfabeto, mas Elizabeth ela já tinha feito até a 4ª série. E ela ensinou João a ler, e isso facilitou João liderar as ligas camponesas de alguma forma, certo? João continuou a sua luta quando ele voltou para Sapé pela reforma agrária e pelos direitos dos trabalhadores do campo. Essa luta de João, logicamente, que incomodou profundamente os grandes latifundiários, ou seja, os donos das terras, porque fazia com que os trabalhadores cobrassem direitos que eles jamais haviam pagado para os trabalhadores. Então, isso suscitou nos grandes proprietários uma raiva grande de João. E João sabia que ele ia morrer, porque ele estava desagradando muitas pessoas poderosas. E, segundo Elizabeth, por muitas vezes, João perguntou para ela, minha filha, vão tirar a minha vida, você continua a minha luta? E, segundo Elizabeth, ela ficou calada por muito tempo em relação a essa pergunta de João. Até que no dia 2 de abril de 1962, João Pedro é assassinado aos 44 anos de idade, e aí Elizabeth resolve assumir o lugar do marido
e continuar a luta de João, protegendo os pequenos proprietários e lutando para que os agricultores e os camponeses pudessem ter uma vida melhor, uma vida mais digna, uma vida onde seus filhos pudessem estudar, uma vida onde os filhos pudessem ter educação e também lutando pela reforma agrária. Elizabeth continua a luta do seu amado João Teixeira em busca de melhores dias para os trabalhadores. Hoje, Elizabeth tem 94 anos, ainda não conseguiu realizar o sonho do marido, que era ver a reforma agrária, mas continua sendo o símbolo das lutas dos oprimidos e do que é uma verdadeira história de amor. Segundo os depoimentos da época, os mandantes do crime foram Aguinaldo Veloso Borges, Pedro Ramos Coutinho e Antônio José Tavares. Bom, pessoal, aqui eu trouxe uma reflexão. É importante e lamentável lembrar que não existe em Sapé nenhuma escola com o nome do herói, João Pedro Teixeira, ou da heroína Elizabeth Teixeira, mas um dos mandantes da morte de João, o Pedro Ramos Coutinho, tem uma escola com o seu nome. É bem estranho isso, né? Então, mas o Pedro Ramos Coutinho tem esse nome, a escola, segundo a história da escola, porque a família Ramos foi quem doou o terreno, o que não impede, né, da gente se indignar com este fato do assassino do herói da cidade ter uma escola em sua homenagem. E o que não impede da gente também achar que as injustiças continuam, mesmo nesse momento em que nós estamos comemorando as ligas camponesas, vale lembrar os pontos onde as injustiças são praticadas, e esse é um ponto de injustiça histórica. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e eu vou anexar aqui atividades para vocês, tá? Então, vocês devem, após essa aula, fazerem a atividade de hoje, tá? Para os alunos do Pedro Ramos, nos encontramos no WhatsApp. Para os alunos do Inácio, Luiz Inácio, nós nos encontramos na nossa aula no Google Meet. Então, um grande abraço para todos vocês e até já.